Vanessa, Rosana, Raquelzinha, vocês estão ouvindo bem a gente, amor? Dá um salve. Aqui no Instagram, acho que está todo mundo ouvindo também, né? Tudo bem aí? Oi, gente! Bom, então vamos lá, vamos começar. Essa, para quem não conhece, também é uma top expert em cartonagem, que é a Carol Demarque. Se apresenta aí, Carol. Boa noite, meninas! Fiquei muito feliz com esse convite da Lilian. Então, aqui no Instagram a gente está com a Lilian e aqui no YouTube a gente está pelo canal do estúdio. A Vanessa está falando que está falhando. A Raquel falou que está ouvindo. Vanessa, acho que é a sua internet, então. Meninas, eu trabalho há muitos anos com cartonagem, trabalho há 28 anos. Como diz a Lilian, eu tenho carinha de nova, mas eu já sou velha. Trabalho há muito tempo. E fiquei muito contente com esse convite, né? É sempre bom a gente conhecer outras pessoas que trabalham super bem, que têm carinho em passar o seu conhecimento, que tem um cuidado com aquilo que está falando, né? Sempre para passar uma informação certinha. Então, eu fiquei muito feliz, meninas. Muito obrigada. Então, gente, imagina, olha, Carol, meninas, assim, eu vi um conteúdo da Carol e eu achei o máximo. E aí eu quis convidá-la justamente para falar sobre essa live que ela já tinha dado, e ela, com maior prazer, maior carinho, ela aceitou falar tudo de novo, porque é um tema que eu acho, assim, extremamente importante, que é justamente o mito do tal papelão Paraná. Porque o que a gente mais ouve por aí é: eu não posso fazer caixa com o papelão Paraná, porque ele enverga, porque isso, porque aquilo. E, assim, os mitos que a Carol colocou e as dicas que também ela vai dar, eu achei o máximo. Eu achei, assim, muito, muito importante também passar para vocês. Porque é conhecimento, né, Carol? É conhecimento. Quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Sim, e conhecimento nunca é demais. E principalmente é o que eu sempre falo para as minhas amoras. As minhas seguidoras, eu chamo elas de amoras. Eu sempre falo que o importante é você conhecer todas as opções e escolher aquela que te atende melhor naquele momento, porque você conhece. Não porque a Lilian falou, não porque eu falei, não porque qualquer pessoa falou, e sim porque você sabe o porquê daquilo, e esse porquê é que você vai colocar em prática, entendeu? Exatamente. Posso começar? Pode, bora! Então, hoje eu vou falar os 5 principais mitos e as 5 principais, e vou dar 5 dicas para você trabalhar com o papelão Paraná. E também trouxe algumas peças que eu uso no meu dia a dia, porque cartonagem não é só aquela caixinha que você faz e dá de presente numa lembrancinha de aniversário. Não, ela pode fazer parte do seu dia a dia, né? Tá ali, você usando todos os dias. Então, são peças realmente que eu uso. E, Lilian, sabe o que eu consegui? Eu consegui um dinossauro. Sabe o que é um dinossauro? Uma peça que eu fiz há muitos anos. Eu quero ver. E aí eu trouxe aqui para vocês verem. Ela tem a minha sobrinha hoje está com 20 anos. E eu fiz a peça, ela tinha uns 7, mais ou menos, quando ela começou a fazer sapateado. Então, a peça tem 13 anos. Ficou muito tempo ela usando, porque ela guardava o sapatinho dela de sapateado, uniforme, né? Que é tipo um balé. Então, ela levava todo dia e trazia nessa malinha. Então, é uma peça que ela usou por muito tempo. E hoje, a grande querida dela, ela deixa guardadinha lá. Ela não faz mais sapateado, mas está guardada. E ainda para chegar aqui, veio 50 mil recomendações. Tia, cuidado, hein? Tia, cuidado, hein? Tia, cuidado. Então, para vocês verem que dura muito, eu fiz com papelão Paraná. Na época, eu ainda fiz um de 1,5 e ainda não impermeabilizei. Não tem nada de impermeabilização para vocês verem que realmente dá para usar. Aí eu mostro tudo no final. Mostra, mostra assim. Eu quero, não sei se você separou, mas tem umas peças que eu quero aqui, que eu anotei, que você mostre também. Se tiver o que eu trouxe aqui é a minha caixa de manicure, a minha caixa de biju e o meu organizador de maquiagem. Era isso que você queria?
Não, é uma maleta de fotos. Puta, sabe que eu não peguei ela porque ela é muito pesada? Então, mas por isso que eu queria, porque ela é pesada. E era justamente para mostrar isso, que aguenta, né, Carol? Aguenta. E como esse final de semana o meu ciático atacou um pouquinho, e como está em cima do guarda-roupa, eu acabei não pegando. Mas eu peço para o meu marido pegar, na hora que eu for mostrar as peças, eu peço para ele pegar. Ele pega ela para mim e eu mostro. Tá bom? Beleza, sem problema. Então vamos lá. Começa aí, Carol. A gente vai começar pelo mito. Qual é o primeiro mito? O papelão Paraná fica torto. Ele não fica torto. Papelão Paraná não fica torto. Tem muito mais a ver com a gramatura, né? A espessura que você está utilizando no papelão Paraná. O papelão cinza que todo mundo conhece, quando eu comecei, ele era muito utilizado em gráfica, né? E ele, sim, você compra sempre por espessura. Então, eu quero de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3, você vai à medida que você quer. O papelão Paraná, diferente do cinza, ele é por gramatura. Então, até aqui no meu canal, eu tenho uma tabelinha com a diferença entre as gramaturas e as espessuras. Para você ter um papelão Paraná equivalente ao papelão cinza, por exemplo, de 2 milímetros, você tem que comprar o papelão a gramatura 60, que ele é equivalente de 1,9 no papelão cinza. Então, tem essas pequenas diferenças, é só na hora de você fazer uma compra. É só especificação, né, Carol? É só especificação, porque o papelão Paraná tem aí a sua numeração e é o que você falou, é por gramatura. Então, acho que tem também um pouco de confusão, porque o papelão cinza é a espessura que a gente fala, vai além da espessura mesmo do papelão, porque ele também é um pouquinho mais pesado, enfim. Mas continua aí. Então, ele tem muito mais a ver com a gramatura ou a espessura que você está utilizando e ele não fica torto por ele ser um papelão Paraná. E sim, ele fica torto porque você está usando a espessura ou a gramatura errada para a peça que você quer. Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito é papelão Paraná não pode molhar. Tira, pode sim. Aí você me pergunta assim, Carol, teve peça sua que já molhou? Teve. Eu já contei várias vezes, mas acho que essas meninas não sabem, mas eu fiz por muitos anos feiras grandes, e era aquela barraquinha numa feira com uma multidão assim, de gente. E uma vez estava chovendo e tinha uma goteira na barraca e eu não vi, tinha um furinho. Era feirinha assim, de artesanato externo mesmo. Na rua, Na rua. Você deve, acho que até conhecer, que você é daqui de São Paulo, né? Era lá no Brooklyn, a Brooklyn Fest. Já ouviu falar? Que é a festa já ouvi falar. Era essa já ouvi falar. Nunca fui, mas eu já ouvi falar. É um mar de gente. Para você ter uma ideia, nos 2 dias de feira, acho que 100 mil pessoas. É muita gente. Parece que você está na mega artesanal de gente andando. Só que é uma festa da cerveja, então tem roupa, tem comida típica, tem um monte de coisa. E aí, tinha um furo na barraca. E a minha caixinha, tava uma pilha de caixa de bijuteria e ficou pingando. E eu não vi. Quando a gente percebeu, tava uma bolha. Tipo quando você fura o dedo, quando você queima o dedo e vira aquela bolha enorme. Foi isso que aconteceu. Uma bolha. Mas foi ótimo isso acontecer, porque foi meu primeiro teste. Na época, eu já era designer, né? E no curso de designer, uma das coisas que você aprende é fazer teste de material, testar as coisas para saber qual é a durabilidade que ela tem. E aí eu já sei, vou testar e vou deixar ela aí e vou ir observando dia a dia. A primeira coisa, se molhar a sua peça, é você não pôr o dedo, não pôr a mão, não tocar no lugar onde molhar. Por quê? Porque assim como o papelão expandiu com o tecido e a cola, ele vai secar, ele vai voltar exatamente no mesmo lugar. O fato de você colocar um dedo vai fazer com que ele ande, sabe? E nesse fato dele andar, aí, quando secar, não vai voltar exatamente no mesmo lugar. Deforma, exatamente. Claro que você não vai pegar uma peça de papelão, enfiar dentro de um balde e deixá-la de molho. Isso é óbvio, né? Mas se acontecer de molhar, não tem problema.
Tanto que uma das indicações que eu dou para as minhas alunas é que quando a peça suja, ou você está fazendo e suja de cola, ou vamos supor, você fez uma peça, derrubou ketchup, qualquer coisa assim, você pode limpar com um lencinho umedecido. E pode esfregar o lencinho umedecido até ficar meio branquinho, que ele não vai estragar a peça, não vai descolar o papelão, nada disso. Vai ficar em ordem e depois ele seca rapidinho e você pode utilizar a peça sem problema nenhum, tá? Então, não tem problema com molhar. Até porque, né, Carol, essa história do mito, não posso molhar o papelão, gente, eu não sei de onde é que eles tiraram isso, porque a cola umedece o papelão. E mesmo o papelão cinza, se eu tenho o costume de toda peça, depois que eu faço o empastamento, eu ponho peso. Então, cada vez que eu termino o processo de empastamento, eu boto ali um peso em cima para ele secar ali retinho. Então, aí eu finalizo, mudo até chegar nele de novo, pegar. Então, quer dizer, a cola umedece e é normal, ele dá uma envergadinha, né? Então, a gente só deixa lá embaixo do peso, secando de boa, né? Sim, até porque acontece com papel, acontece com papelão, acontece com craft, acontece com duplex, qualquer um deles fica um pouco mais mole na hora que você passa a cola. Exatamente. Como os nossos trabalhos, apesar de ser cartonagem, são diferentes, eu não ponho peso. Quando eu vou fazer uma peça, ela sempre tem várias partes, né? Então, quando eu vou encapando, eu vou colocando uma sobre a outra, frente com frente, fundo com fundo, porque eu trabalho com tecido. E só o fato de eu ir colocando uma sobre a outra e deixar ela secada, já vai assentando. Ela já fica assentada, eu nem preciso colocar peso, entendeu? Então, ela já assenta. Eu só coloco quando é uma aba tipo de um fichário, que é uma parte muito grande. Aí eu tenho um peso para ficar mais retinho, mas nas peças normalmente, as malas, Moleskine, essas coisas assim, conforme você vai fazendo, vai colocando um sobre o outro, ele também já fica retinho sem problema nenhum. Legal. Agora o mito número 3. Cola no papelão Paraná, deixa ele mole e sem resistência. Eu já ouvi isso. Que se você cola, na hora que o papelão Paraná tá ótimo, mas na hora que você passa a cola nele, a cola tira a resistência dele e ele fica todo molenga, não serve mais para usar. Não é verdade. Ele fica mole por causa da água que tem, por causa da parte líquida da cola, mas assim que ele deixa ele mais molinho, é até muito bom essa parte, né, dele ficar mais molinho. Se você quer fazer uma peça arredondada, ou totalmente redonda, ou que nem essa malinha que tá aqui atrás de mim, ó, que tem essa curva arredondada, nessa hora você já aproveita que ele tá molinho e já passa na beirada da mesa, deixa ele arredondado e deixa secar daquele jeito, porque aí ele já fica na posição que você quer, entendeu? Só que assim que ele secou, ele volta a ter a resistência normal. Sem problema nenhum, exatamente. Ele volta a ter a resistência normal dele. E isso não acontece só com o papelão Paraná. Isso acontece com qualquer tipo de papelão. Pode ser o papelão couro, pode ser o papelão cinza, pode ser o papelão Paraná. E aí ele tem muito a ver também com a quantidade de cola que você usa. Pois é, exatamente. Se a gente encharca ali de cola, nossa, ele vai sugar, né? Porque é a umidade, é líquido. Então, o papelão vai sugar. Não importa se é o Paraná ou se é o cinza, vai acontecer isso mesmo. Todos vão ficar iguais. Eu sempre falo na hora que eu estou ensinando alguma coisa para as minhas alunas, eu sempre falo, na hora que você está colando o tecido ou o papel numa peça de papelão, é uma camada mais fininha. Quando você está colando uma peça em outra peça, por exemplo, a caixa na aba, aí você pode pôr um pouquinho mais de cola. E isso é um treino que você tem que fazer na sua mão, não tem como, né? É verdade. Não tem como eu tirar a minha mão, botar aí na sua e falar assim, pronto, agora você vai conseguir fazer, né? Então, é difícil a gente falar o tanto, é só praticando mesmo para elas saberem. É isso que você falou, é o peso da mão de cada uma.
Sim, é o peso da mão de cada uma. Gente, eu tenho uma colinha aqui, ó, para mim não esquecer de falar nada. Aí eu preciso virar a página da minha colinha. Senão eu esqueço. Então, o importante nesse mito 3 é assim que você colar, você já deixar ele na posição que você quer. Quer ele arredondado, já deixa na posição arredondada, põe um grampinho ali para segurar. Se você quer ele reto, deixa ele numa superfície reta e vai fazendo peso de peças, ou no seu caso, colocando mesmo um peso em cima. Então, é isso para ele secar na posição. E aproveita que ele fica um pouco mais mole, mas isso é válido tanto para ele quanto para qualquer outro tipo de papel ou papelão que você vai usar. Certo? Beleza. Agora, o mito número 4. Depois de pronta, a peça de papelão entorta. Não é verdade. Não é porque ela é de papelão Paraná. E sim porque você não cortou no fio certo. Então, às vezes... a fibra ou fio, exatamente. Eu já falei isso para elas também. Que nem essa caixinha, eu sempre dou ela como exemplo. Tem algumas pessoas que fazem essa caixa e aqui, ó, depois que fecha, ela fica forçando assim, ó, a tampa entra na base, porque isso aqui fica abaulando. Aqui, ele vai abaular, por quê? Porque você cortou no fio errado. Então, você tem que cortar no fio que a parte abaulada ficaria assim, né, de pé, não assim deitado, que é normal ele tombar para fora. Então, tem a ver a hora que você corta o fio e na hora que você corta a peça de papelão e não por ele ser papelão Paraná ou ser papelão cinza. Assim como quando a gente quer fazer uma peça redonda, quer fazer uma maleta com essa partezinha arredondada, você já tem que cortar no fio redondo. Para quê? Exato. Fique certinho, que ele faça a curvatura. Se você não prestar atenção e olhar, né, o papelão, não prestar atenção nessa parte na hora de você cortar, você vai descobrir ele vai quebrar todinho, exatamente. Ele vai quebrar muito. Mas eu não vou falar para você que eu nunca esqueci. Eu já esqueci também. De cortar. Eu já esqueci de cortar no fio certo. E aí eu sempre aproveito o mito anterior. O papelão fica mole quando a gente passa pano. Eu preciso que ele fique redondo. Para ele não quebrar, assim, eu ponho um pouquinho mais de cola na hora de colar, ele fica um pouco mais mole, e aí passa na beirada da mesa, que ele fica redondo. Olha a dica, hein? Porque eu já fiz isso, já fiz muitas vezes, muitas. Quando eu tô dando uma dica para vocês, falo assim, ó, cuidado com essa parte. Ixi, minha filha, eu já fiz muitas vezes. Porque já aconteceu. Já fiz muitas vezes, já me xinguei, já comecei de novo peça. Porque se eu fosse todas as peças que eu fizesse, eu fosse jogar fora e não fosse consertar, eu tava lascada. Né? Então, nossa, elas acham que a gente não erra, né, Carol? Que a gente, assim, Nossa, imagina, gente, a gente erra pra caramba. Bom, eu erro, eu continuo errando, porque às vezes é falta de atenção, né, Carol? Então, assim, por exemplo, no seu caso, porque eu já errei de cortar no fio errado e tal, mas é porque às vezes a gente pega ali um pedaço já começado, né? Então, aí a gente realmente esquece, foca em outra coisa. E aí, só depois é que vai lembrar da história de cortar do lado da fibra, ou enfim, é normal. Como eu tenho 2 crianças e às vezes eu tô cortando, eu tenho que parar para fazer alguma coisa e depois voltar, sabe o que eu desenvolvi um hábito? O que eu faço? Quando eu vou cortar uma peça de papelão, eu boto a folha em cima da mesa, veja onde está o fio, e aí eu pego isso aqui, ó, o cortador circular. Então, a ideia é que você escolha qualquer objeto que você saiba que aquele lá você vai deixar na posição do fio. Aí, o que eu faço? Se o fio tá assim, eu deixo ele assim na mesa. Se o fio tá assim, eu deixo assim. E não Mas você já criou um hábito, né? Você já criou um hábito. Porque não adianta nada. Na hora que eu começo a riscar para cortar, ou eu vou pegar a guilhotina, eu bato o olho do lado, eu vejo a posição que ele tá, eu falo assim, peraí que tá na fibra errada, e viro. Entendeu? Aí você já lembra. Porque senão, às vezes, eu paro muitas vezes
para conseguir cortar uma peça. Então, apesar de eu conseguir fazer rápido, eu paro, às vezes, muitas e muitas vezes. Então, para eu não ter que voltar e fazer todo aquele raciocínio de novo, eu criei hábitos de sempre fazer na mesma sequência, sempre fazer do mesmo jeito, que é justamente... É uma técnica, né? Porque aí você grava na sua cabeça daquele jeito, quando você parar e for começar daquele ponto, você já sabe qual é a receita, já sabe qual é o próximo passo, entendeu? Aí, o mito número 5 agora. Tá, pera só um pouquinho, Carol. Estão perguntando aqui que não entenderam a parte do fio. Que é para repetir. Eu sabia que não ia entender essa parte, por isso que eu trouxe o mortuário de papelão aqui. Deixa eu pegar o papelão Paraná. Aqui, ó. Você cortar no fio do papel... Como é o nome dela? É a Josi. Josi. Ela chama Josi, Josi, da Marinelo. A gente sempre sabe o nome delas, né? Tem algumas que estão sempre ali com a gente, e aí às vezes o nome é diferente, mas a gente sabe o nome. O fio do papelão é assim, ó. Esse lado, por exemplo, ó, ele vai envergando conforme eu vou dobrando, tá vendo? Ó, sem quebrar. Agora, esse lado aqui, ó, já tá até quebrado, porque eu fui forçar outro dia, como ele é um mostruário, eu fui forçar outro dia, eu quebrei, ó. Tá vendo? Ele rachou. Então, esse aqui, ó, olha o quanto eu já virei ele ainda não quebrou. Então, isso é o fio do papelão. Então, você precisa prestar atenção nas peças que você vai cortar. Então, vamos supor que seja essa lateral aqui, ó, maior. Se eu cortar essa lateral nessa parte que é redonda, na hora que eu fechar a minha aba, ela vai ficar abrindo aqui para fora, e aí a tampa vai ficar entrando dentro da base. Agora, o que acontece? Se eu cortar ela no fio reto, na parte que está mais retinha, que seria essa aqui que eu quebrei, ela não vai envergar para fora, ela vai ficar certinha, entendeu? Agora, aqui, por exemplo, que eu vou pôr a aba grudada na caixa, eu não preciso me preocupar, porque eu tenho 2 papelões que vão fazer a estrutura. Então, aqui, se eu cortar no fio certo ou no fio errado, não vai fazer diferença. Agora, essa lateral aqui, eu preciso prestar atenção na hora de cortar. É que você faz parte por parte, né, Carol? Nesse caso que você está falando, é partezinha por partezinha. É que tem algumas meninas que fazem, como eu, no caso, eu faço ela vincada, né? Eu faço ela vincada. Sim. A peça inteira. Mas, assim, a parte da caixa. Agora, quando realmente vai pegar ali, na caixa livro mesmo, eu falo isso para elas. Se é uma caixa pequena, não dá essa diferença. Né? Ainda que passa, mas se é uma caixa média para grande, tem que cortar no fio certo, sim, porque senão ela fica toda esquisita, o caimento não fica bom. Sim. Eu também faço caixas com o vinco, né? Você vinca a volta e faz ela inteiriça. Eu também faço algumas coisas assim. Aí eu crio uma regrinha com as minhas alunas para não ter problema. Eu sempre faço no máximo com 5 centímetros de altura. Então, tudo que eu vou fazer com até 4,9, eu uso essa técnica de vincar. Se ela já tem 5 centímetros, já é as peças separadas. Entendeu? Ah, entendi. Até porque... vai ficando mais alto, realmente vai pode dar essa diferença. E eu gosto, como eu falei, as nossas propostas são diferentes. Eu gosto de firular, então eu sempre faço o fundo de outro tecido, tá vendo? Eu tenho sempre de fazer o fundo com o mesmo tecido de fora. Porque a pessoa fica olhando, ela fica assim, nossa, mas como é que você conseguiu montar a caixa com esse mesmo tecido? Você cria um conteúdo bacana, então eu faço só as laterais com o mesmo tecido e o fundo eu sempre faço com o mesmo tecido de fora. Para justamente quando a pessoa abrir, dar essa impressão de que, como é o mesmo tecido, ó, você fica assim, nossa, mas como é que ela conseguiu montar a caixa com tecido diferente? Sabe? Na cabeça da pessoa. Porque justamente as nossas propostas são diferentes, então eu faço sempre as peças separadinhas.
Mas também é válido para o que você faz. A parte maior da sua caixinha tem que estar no fio que não é arredondado para ela não ficar flambando para fora. Exatamente, exatamente. É a mesma. Vamos para o 4? Vamos para o... Não, é para o 5. Para o 5 já? Esse já. É verdade. Vamos para o 5. Papelão Paraná não serve para cartonagem. Que eu já ouvi isso também. É o que a gente mais ouve, Carol. É o que a gente mais ouve, que não serve fazer caixa com o papelão Paraná. E não é verdade. É uma das coisas que a gente mais ouve por aí. E não é verdade. Como eu falei, antigamente, principalmente lá quando eu comecei, a cartonagem era feita só com o papelão Paraná. Ninguém usava o papelão cinza. Ninguém. Há 28 anos atrás, você não encontrava o papelão cinza nos lugares. Só quem utilizava eram gráficas, e essas gráficas compravam a resma, né? Que o pacote do papelão Paraná é chamado de resma, comprava a resma e eles não forneciam para gente as gráficas. E você achava com facilidade na Calunga ou em papelaria, ou que eu sempre falo para as meninas, às vezes, para as minhas alunas, às vezes elas são de outras localidades, e na região dela não tem o papelão Paraná. Aí eu sempre falo, procura uma casa especializada em arquitetura, porque eles sempre vão ter papelão Paraná de 1 e 2 milímetros, que é o que eles mais usam, né? Olha, dá uma dica. Procura sempre, todo o estado, pelo menos, toda a região tem uma papelaria especializada em arquitetura. Então, você sempre vai encontrar. Você vai encontrar o papelão cinza, você vai encontrar o papelão Paraná de 1 milímetro, vai encontrar o de 2 milímetros. Então, antigamente, você sempre encontrava só o papelão Paraná. Como o artesanato é de época, né? Tem coisas que vão indo e vão voltando. Agora, com o online, tudo tá sempre aí para a gente ver. Mas antes, não. A gente via em revista, né? Não sei vocês, mas eu esperava ansiosamente o especial de embalagens da Faça Fácil, que eram 2 vezes por ano, para engolir a revista. Menina, minha coleção de revistas, muitas, de várias técnicas, né? Não só, porque a gente quer comprar tudo, porque sempre, mesmo sendo outras técnicas, a gente sempre pega aí alguma informação bacana para mesclar, não é? Sim. Eu não sei como você é, mas eu sou assim, eu adoro. Adoro misturar, né? Então, assim, a gente ficava esperando sair a revista, a mais famosa na época era a Faça Fácil, e aí cada mês era o especial de uma coisa, então às vezes tinha coisa que ia e depois demorava para voltar. Então, até ter esse especial e até eu ter essa informação, demorava muito tempo. Então, não era uma coisa fácil. Quando a cartonagem começou a voltar, eu acredito que foi mais fácil para as pessoas encontrarem o papelão numa gráfica mais próxima. Você tem uma folha dessa? Vende para mim que eu vou usar. Entendeu? E aí as pessoas começaram a utilizar mais o papelão cinza. Mas antes ele era usado mais o papelão Paraná mesmo. E eu tenho livros de cartonagem, por exemplo, franceses, que eu adoro as técnicas francesas. E quando você vai olhar nos livros, eles falam só cartoon, que seria um cartão, né? Um papel cartão. E às vezes você olha, pela foto ele é acinzentado, às vezes você olha, ele é bem begezinho, como o papelão Paraná. Né? Então, na verdade, ao contrário. Ao contrário. Todo mundo fala, o papelão Paraná não pode ser usado na cartonagem, não serve. Não. Ele começou por ele. Papelão Paraná. A minha avó é de descendência alemã, ela já é falecida, a minha oma, e eu lembro até hoje que ela tinha uma mala de chapéu. Você lembra? É 1900 e Jesus vivo? Uma malinha que elas guardavam chapéu, na década de 20, 30, mais ou menos, ela tinha uma caixinha dessa. E eu lembro até hoje que ela era só encapada por fora, por dentro ela era no papelão cru. E esse papelão era bem semelhante ao papelão Paraná. Eu devia ter uns 9, 10 anos, eu lembro dessa caixa dela, que estava tão velhinha que ela até esfarelava já, sabe? Olha, minha alma morreu em 94... Quando eu lembro de eu ver essa caixa,
deve ter sido tipo em 88, eu tinha uns 10 anos. Ela, a caixa devia ser de 1930, a caixa já tinha uns 50 anos, gente, ela já estava esfarelando, mas dava para perceber que era papelão Paraná por dentro. Era muito engraçado, era uma mistura meio de papelão Paraná com papelão couro, sabe? Ele era um pouco mais escuro do que o papelão Paraná, sei, mas ele era mais claro do que o papelão couro. do couro. E ele estava meio esfarelando. Então não tinha nada de papelão cinza ali, nada, nada, nada. Ninguém acho que nem sabia o que era papelão cinza. É bem ao contrário do que as pessoas geralmente falam. Começou-se com o papelão Paraná. E tem muita gente que não gosta de usar porque ele solta pozinho, né? Então, mas é por causa da composição dele, né, Carol? Exatamente. Para quem não sabe as diferenças, né? O papelão Paraná ele é feito com fibras de madeira, tipo pinos. Então, ele solta essas fibrinhas de madeira. E o papelão cinza, não. Ele já é feito com um papel já trabalhado, reciclado. Então, ele acaba ficando um pouco mais... Ele não solta esse pozinho. Exato. Mas eu gosto muito de trabalhar com papelão Paraná. Já usei tanto tempo que... Você usa mais qual, Carol? Assim mesmo, para os seus projetos, você... Fala aí, na sinceridade, você usa mais qual? Você usa o cinza, ou você usa o Paraná, ou o couro, ou você usa o que tem no mercado, que você encontra? Eu uso o que tem. Mas você tem uma certa preferência? O que acontece? Tinha uma época que tinha um rapaz que fazia a caixa de pizza. Lembra quando a caixa de pizza era de papelão Paraná bem fininho? Que agora é de micro-ondulado, né? Ela vem meio separada, mas antigamente ela era de papelão Paraná. Esse rapaz era uma fábrica ali perto da rodoviária do Tietê. Eu até comentei com você. E ele tinha o papelão Paraná. Era o único lugar que eu conhecia que vendia a resma fechada do papelão Paraná gramatura 50, que você quase não acha hoje, que é com 2 milímetros. Não é com 0,9. Era com 2,1. Nossa, então, nessa época, muito difícil. Nessa época, eu ia lá e comprava a resma inteira, e aí eu usava só o papelão Paraná. Quando eu comecei a trabalhar com as feiras e fazer peças em quantidade, eu não achava resmas do papelão Paraná, porque esse rapaz mesmo que forneceu para mim não tinha mais, e tinha um outro fabricante ali perto da Celso Garcia, quase chegando lá no Corinthians. Tinha um outro lugar que vem... Não, lá na frente. Você vai lá na Celso Garcia, quase chegando no CT do Corinthians, lá embaixo. Caramba, lá já é Zona Leste? Zona Leste, isso mesmo. Zona Leste. Olha, as meninas que são da Zona Leste, tá? Perdoem. Meninas, desculpa, eu moro em São Bernardo. Para quem mora em São Paulo, aqui também é a Zona Leste. Não estou me retirando. Estou do ladinho da Zona... É mais fácil ir para a Zona Leste do que eu ir para São Paulo. Eu também estou na minha lugar. É verdade, é verdade. A gente mesmo. Eu estou em São Paulo e para mim São Bernardo é longinho. Então, é Zona Leste, com certeza. Eu zoo com as pessoas, mas eu não estou me excluindo. Eu estou me incluindo na brincadeira. Então, eram esses lugares que eu achava o papelão Paraná. E quando eu comecei a produzir em grande quantidade, eu já não achava mais. Esses fornecedores não tinham as resmas, pararam de fornecer. Aí eu passei a comprar o papelão cinza, porque eu conseguia comprar o fardo inteiro, a resma inteira. Eu tenho muito tempo o papelão cinza. E você vê como as coisas mudam, né? E agora você até que encontra bastante o Paraná. Tanto que tem meninas, né? Porque, assim, são meninas do Brasil todo que não encontram o cinza e elas ficam desesperadas porque só ouvem falar, não, é o cinza, e que não pode, né? O mito do não pode usar o Paraná. Gente, eu tô correndo de dó, porque eu até falo, é melhor, no meu caso, eu prefiro o cinza, mas é porque eu também estou acostumada com cinza, porque é fácil para mim, né? Mas não quer dizer que não possa, não tem essa de não pode, entendeu? Você faz com o que você encontra. Então, tem localidade que é só o Paraná que acha, né?
e não vai produzir, então? Ou então elas ficam com peso na consciência, né? Ai, meu Deus, estou fazendo com o Paraná, então minha peça vai ficar pior. Não é? Não tem isso. De forma nenhuma. E aí, o que acontece? Agora não compensa mais eu comprar a resma. Porque compensava eu ir até lá comprar a resma, porque eu comprava, tipo, 5 resmas. Então, você imagina, 5 vezes 25, eu ficava com 125 folhas. Era um tolete assim, de pé. E eu usava, às vezes, e o peso. Às vezes, eu usava em um mês essas 5 resmas. Então, eu fazia bastante mesmo. E aí, o que acontece? Quando eu parei de fazer as feiras, que eu resolvi engravidar, tudo, e ia trabalhar mais em casa, assim... sair menos e me dedicar mais às aulas mesmo do online, eu voltei a usar o papelão Paraná. Por quê? Porque na loja de arquitetura que tem aqui embaixo, perto de casa, o papelão cinza de 2 milímetros custa R$14 a folha. E o papelão Paraná de 2 milímetros custa R$7,50. Então, o que eu faço? Gente, eu uso o papelão Paraná. Lógico, né? Se eu puxar aqui na minha lateral, você vai ver que ali só tem papelão Paraná. Pois gente, assim, é o que você falou, é o dobro do preço, às vezes até mais. Às vezes até mais. Então, eu uso aquilo que eu tenho disponível. Isso eu te contei como foi a vida, o que foi acontecendo. Agora, você tinha me perguntado qual é o meu favorito, né? O meu favorito é o papelão Paraná. Sabe por quê? Porque em 95% das vezes eu não preciso laminar o meu tecido, né? Encapar ele com uma folha de papel para poder encapar quando ele é claro. Entendeu? Pois só se ele for branco, só se eu for fazer uma caixa todinha branca, aí eu preciso encapar ela toda com papel branco. Eu uso o offset 90 gramas, né? Que é o sulfite. Eu uso o papel todo com a sulfite e depois eu encapo com o papel branco, com o tecido branco. Porque eu uso tecido. Para você já não faz diferença porque você usa mais papel, não é? Mas você sabe que eu há pouco tempo tive pedido para fazer com algodão cru. E, no caso, como eu só trabalho com cinza, porque eu compro fardo, né? Então, eu tenho aqui bastante. Aí, eu colocando o algodão cru, você vê, é um tecido claro, não chega a ser branco, mas ele dá uma diferença. Então, o que eu fiz? Eu precisei laminar. Só que aí eu laminei. Primeiro, eu fiz o contrário do que você falou, né? Eu laminei o tecido para depois fazer mesmo o empacamento na caixa. Mas aí você faz o contrário, né? Eu acho, porque assim, como eu falei para você, muito tempo eu dei aula presencial, então as minhas alunas tinham essa dificuldade. Então acabava que na hora que elas queriam fazer uma peça branca, quem acabava laminando o tecido era porque a Pro tá ali do lado, né? Elas faziam aquela cara tipo assim, ai, Pro, faz para mim. Eu acabava fazendo. Então ela não aprendia. E eu acho que dá muito mais trabalho. Eu prefiro encapar a peça com o papel e depois eu coloco o tecido sobre o papel. Eu acho mais fácil, entendeu? Eu prefiro. Até porque, às vezes, eu tenho mania de fazer peças com 2 tecidos, né? Com uma divisão. E, às vezes, é só naquela parte que eu vou pôr um tecido mais claro. Então, aí eu só colo naquela parte e o restante eu deixo para colocar o tecido liso. Mas é mais rápido desse jeito mesmo. Estou pensando aqui, é mais rápido. Eu acho. Às vezes eu vou fazer assim, né? Se eu precisar laminar, porque quem ama é um saquinho, né? É muito chato. E outra coisa, é uma coisa que se tocar o telefone, você para 2 segundos, você tem que começar tudo de novo. Nossa, é terrível. E aí pensa, eu tô aqui em casa com uma criança de 2 anos, uma de 9 e uma cachorra de 5. A cachorra, ela tem certeza absoluta que ela é um poodle. Só que ela não é um poodle, ela é uma Akita, ela é enorme. Ela deita esparramada, parece um sapo. Aí a pequena passa e pisa nela. Aí ela assusta e rosna. Ela não morde, ela só, tipo, tá me machucando. Aí a pequena assusta e chora. Aí você tem que parar para ir lá olhar. Não dá, eu não posso fazer processos
se eu parar, eu não consigo continuar, entendeu? Eu estrago o material. Então, eu elimino tudo da minha vida que eu tenha que parar e eu tenho que retomar. Eu faço sempre com processos, com técnicas, com receita de bolo. Como dizia o meu professor na faculdade, eu faço tudo com algoritmo, com sequenciadinho, para que se eu parar, eu consigo retomar sem precisar ficar pensando demais, entendeu? E agora, as dicas, né, que daqui a pouco acaba e a gente está aqui falando. Então, pois né? Pouco, né? Pois é, menina. Quais são as 5 dicas? Teste e faça a sua escolha. Como eu sempre falo, a gente liberta. Eu acredito que a Lilian também, né? Gosta de gente liberta. Testa e faz aquilo que você gostar mais, né? Exatamente. Nada de falar, nada de ser cavalo com cabresto que faz só daquele jeito. Não, seja liberta. Mente aberta, sempre. Exatamente. A gente tem que estar disposta a ouvir, né? E pegar aquilo, testar e ver se é bom para a gente, Sim. Não é verdade? Sim, porque às vezes tem coisas que uma pessoa adora e outra não gosta. Então, você tem que testar para ver aquele que se adequa mais ao que você quer. O papelão... Como é que tá para você no Insta aí? Para mim não aparece nada. Vai aparecer só para você se está acabando. Não é em relação ao tempo, é a conexão, porque você está congelando. Voltou. Voltou. Parada mesmo. Não, aqui estava assim, congelando, travando um pouquinho. Não, aqui eu tá aparecendo normal. Tá. Então, primeiro, faça testes e escolhe aquele que você gostar mais. Ele é muito mais fácil de achar. Você acha na Calunga, você acha em qualquer papelaria, você acha ele com muito mais facilidade. Quando você quiser ele para espessuras mais grossas, você pode comprar 2, por exemplo, de 1,5 mm e juntar, que aí você faz... E a cota Isso. Eu falei isso na live na outra live que eu fiz sobre o mito do Papelão Paraná. Uma seguidora perguntou assim: eu pego uma placa e outra placa, grudo uma na outra e eu corto? Não. Você corta todas as peças duplicadas e na hora que você for encapar, você passa a cola ali, gruda uma na outra e aí você faz o acabamento em todas as 2 juntas. Se não, imagina o sofrimento para cortar. Né? Vai dar um trabalhão para cortar, vai dar um trabalhão para colar, você não vai saber, não vai, imagina, a folha tem 80 por 1, quando você acabar de passar cola numa beirada, a outra beirada já secou. Vai colar, tá bom? Você pode também reforçar o acabamento. Então, o que acontece? Você só tem o papelão Paraná de 1,5 e a técnica que você quer fazer pede o papelão de 2 milímetros. Você pode usar como acabamento um papel mais grosso, né? Então, no meu caso, eu uso o duplex. Eu já uso o duplex de uma gramatura um pouco mais grossa, justamente para as minhas peças ficarem reforçadas. Então, para mim, não faz diferença se a minha peça tem 1,9, tem 2 ou tem 2,1. Eu consigo trabalhar qualquer projeto dentro dessas 3 medidas, porque o meu triplex é um pouco mais grosso. No caso de quem trabalha com papel, às vezes você tem o papelão de 1,5 e aí você revestiu a caixa. Na hora de pôr o acabamento, em vez de você pôr o papel puro, põe um papel com um duplex, por exemplo. Ele vai ficar bem mais reforçado e você consegue fazer caixas maiores. Entendeu? Olha, essa dica é bacana. Ok, Carol. Aqui, por exemplo, aqui é o papelão Paraná e aqui na minha lateral é o triplex, porque eu uso muito o triplex, mas pode ser tanto triplex quanto duplex. No seu caso, você vai colar aqui papel puro, não é? Então, o que você vai fazer? Em vez de você colar um papel puro aqui, você vai colar essa peça no duplex e depois você vai colar aqui. Aí essa lateral automaticamente... legal. É uma alternativa, porque às vezes as meninas falam muito, mas aqui na minha cidade eu só encontro o papelão Paraná
e de gramatura baixa. De 1,5. Então, realmente é uma alternativa. Ou ela coloca, né, 2 papelões, ou então ela pode fazer exatamente isso. É bacana mesmo. Sim. Em casa, o triplex e tal, e aí depois faz o empastamento dele no papelão. Sim. Por exemplo, aqui, ó, essas maletas, a maioria a maioria das pessoas faz esse acabamento todo de fora com triplex ou com duplex. Eu já ensino as minhas alunas a fazer com um papelão Paraná de 1 milímetro. Então, aqui é um papelão de 1 milímetro. Caramba, 1 milímetro. 1 milímetro, com 2 milímetros da parte interna, ela fica com 3. Isso aqui, minha filha, a minha pequenininha já subiu em cima e pisou e não quebra. Ó, vira uma mala mesmo. As pessoas acham, ai, que linda, essa decorativa. Não, amor, é pra você botar peso e viver. Ela tem que fazer parte do dia a dia. Você tem aí, Carol, algum triplex para mostrar? Estão perguntando aqui se tem. Você tem aí? Tenho. Tá aqui, ó. Quais são as diferenças, né? O papel cartão, um lado é branco, o outro lado é marronzinho, certo? Esse é o cartão. O duplex, um lado é branco e o outro lado fica begezinho assim, ó. Tipo esse papelão. E o triplex, os 2 lados são brancos, ó. Esse que tá na minha mão é o triplex. Por que que eu acostumei a usar muito triplex? Muita gente me pergunta isso. Por que que você usa mais o triplex, Carol? Porque ele não quebra. Porque ele não quebra. Legal. Quando eu produzia muito, parte da minha produção era terceirizada. Então, eu cortava os tecidos, deixava empilhadinho. Por isso também que eu desenvolvi técnicas de sempre fazer do mesmo jeito. Então, eu deixava, tecido, peça, tecido, e eu entregava para uma outra pessoa encapar com a legenda da onde ela tinha que fazer os acabamentos. Quando ela me devolvia, eu só montava, colocava as ferragens, a peça estava pronta. Entendi. Então, o que acontece? Se você não tem muita habilidade, se você dobrar assim, ó, se isso aqui fosse papel cartão, na hora que você dobra, ele ia ficar amassado. E olha só como não fica, tá vendo, ó? E eu já amassei 500 mil vezes. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, eu pego o mesmo papel, é o mesmo pedacinho, mas ó, se eu dobro ele, olha só, ele não aparece, tá vendo? Quase. É verdade. Ele aparece bem pouquinho. E esse pouco que apareceu, esse pouquinho, se você pegar a dobradeira... Deixa eu só te avisar 10 minutinhos, tá? Acho que 9 agora. Pra cá. Você mostra, não esquece de mostrar as suas peças. Olha só, eu passei a dobradeira. Não, gente, porque dobradeira é vida, né? Então, a gente Então, por isso que eu passei a usar o triplex. Primeiro que eu consigo numa gramatura mais grossa, ó, ele é bem grosso. E segundo, ele não quebra. Se eu virar, ó, ele não quebra com tanta facilidade. Ó. Legal. Então, eu consigo trabalhar melhor com ele. Por isso que eu gosto do triplex. Mas é só porque eu gosto, tá? Não é que é obrigatório usar só ele. Tem que usar, né, Carol? Não é porque tem que usar. Se você tiver a opção de comprar um dos 3, pode ser. Não tem opção nenhuma, pode usar aquele papel cartão de papelaria, o mais simplesinho, fininho, que já vai te ajudar bastante. Tá bom? E a... Não, falta uma dica, que na verdade eu já tinha falado, você não precisa laminar as peças. Então, o que eu mais gosto dele é que não preciso laminar. Legal. Agora, espera só um pouquinho, deixa eu pedir a mala para o meu esposo, que aí eu vou mostrando as peças por trás da mala, peraí. Mas tem outra coisa que eu quero também, Carol, a sua bolsa. Minha bolsa, tá. Amor, pega para mim a minha bolsa e a mala de foto lá no guarda-roupa.
E o que eu achei mais legal... Certo. Eu vou no mercado, as meninas do mercado me conhecem, porque eu sou a moça da Bolsa da Mulher Maravilha. Da bolsa. Eu quero que você mostre a sua bolsa, porque ela... A mala de tecido. Abre meu guarda-roupa, a mala de foto. Se tiver difícil, deixa, Carol. Não, é que é homem, né? Eles olham, mas não veem. Eles olham, mas não enxergam. Ó, essa aqui é a minha bolsa. Olha, gente. É minha bolsa de verdade. Você usa ela diariamente. É assim. Diariamente. Isso. E as peças que eu, com exceção da mala de fotos, porque eu não fico pegando nas fotos todo dia, são peças que eu uso no meu dia a dia mesmo, fazem parte da minha vida. E eu vou confessar para você. Sabe a malinha da Giovana, igual aquela ali, ó? Tá ali, coisa. Pega lá para mim também. E é tudo Paraná, né, Carol? Tudo Paraná. Essa aqui, ela é muito pesada. Essa aqui é de fotos, não é? Essa é de fotos, Ela é bem velhinha, já deve ter uns 13 anos já. Ela tá até amareladinha, tá vendo? Não sei se dá... É que não dá pra ver pela foto, mas ela tá amareladinha. Ela é muito pesada, mas ela é pra foto. Olha só, aguenta. As malas que me devolveram para fazer recall, a alça estourou e a mala não estourou. Então, por exemplo, aqui, ó, estourou esse ganchinho aqui, ó, sabe? Da alça, Então, estourou esse ganchinho no Insta. Ai, meu pai, não vou conseguir. A gente fala muito pouco, Carol. Pois e aqui, ó, no Insta. E aqui, ó, é a minha carteira mesmo. E eu uso no dia a dia. Ó, é minha carteira de verdade, viu? Ó, vou até mostrar minha habilitação. É eu mesmo. Tá vendo? Isso. Não precisa mostrar, não. E assim, tudo que eu uso sem cuidado. Ai, Carol, por que você usa sem cuidado? Porque se sem cuidado durar uns 5 anos, imagina com cuidado, né? Essa bolsa é o segundo ou a terceira que eu faço do mesmo modelo, porque eu gosto muito desse modelo que ela fica ou de lado ou eu ponho ela na transversal. E se eu preciso pôr coisas a mais, eu ponho a aba para fora, ó, e aí eu consigo ir socando, tipo, mamadeira, copo de criança, sabe? Ela fica assim aberta. Sem ser muito. Mas ela foi feita de papelão Paraná, ó, a aba não entortou. Eu devo ela um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano. Só que eu não troco bolsa, viu? É todo dia a mesma bolsa, todo dia a mesma bolsa, todo dia a mesma bolsa. Aí você só quando você enjoar. Quando eu enjoar, eu cansar dela, eu quiser fazer outra, aí eu faço outra. Geralmente a minha filha fica com essa e acaba de destruir. E eu faço uma outra, mas é mais porque eu enjoo do tecido. Mas também não, você faz uma bolsa para durar 20 anos, como é que você vai viver, né? Da personagem? Aí não dá, né? Precisa, né? Ela não está impermeabilizada, é o tecido mesmo normal. Se você já tem aula dela, Carol? Não, a Tupi. A Tupi me também. Não, Tupi, eu não dou conta, minha flor, eu não dou conta. Ó, aqui é a minha caixa de manicure, ó. Também é pesadinha, tá vendo? Não, e são peças grandes, né, Carol? São. E, ó, ela tá até manchadinha, porque ficou embaixo da pia, molhou, sabe? E eu esqueci. Ela tava toda molhada aqui em cima e eu não tirei para tomar um sol, então ela ficou meio mofadinha, mas quase não dá para ver. Eu passei um lencinho para ela de lugar. Tá certo, né? Assim, as minhas seguidoras, elas são mais para formação em papel mesmo, mas você impermeabiliza os Não, nada. Não. 2 minutinhos, Carol. Ai, meu Deus. Essa aqui é a de maquiagem. Também, sem cuidado nenhum. Não tá amassada, não tá arredondada. Dá para ver bem?
Dá. E que tecido você costuma utilizar? O tricoline? É, tricoline. É que especificamente esse aqui, aquele da Mulher Maravilha, uma amiga minha foi para os Estados Unidos e trouxe para mim. E a de gatinho também. Então, esses tecidos são importados, mas é só esses. Esse aqui não. Esse aqui, por exemplo, é nacional mesmo, é da Fabricarte. Essa é a minha mala de biju. Ó. Ai, linda. Tá vendo? Não precisa impermeabilizar. E essa aqui já tem 12 anos também de uso, desde que eu casei. Tá gente, dura décadas. Então, realmente, essa história de que papelão Paraná não presta, porque é bem isso que a gente ouve, né? Ai, papelão Paraná não presta, tal. Então, assim, ó, a gente já matou todos esses mitos, porque pode sim, e a Carol aqui tem a prova que dá para usar em peças grandes. Essa aqui é o meu dinossauro que eu falei para você. Olha que linda. Tá vendo que o tecido tá tão manchadinho de tão velha? Ó. Pois é. E aqui eu nem usei um papelão tão grosso não, viu? Deixa eu só abrir para conferir. E tá forte. Eu acho que é de 1,5. Tá? Porque ela é um pouquinho mole, tá vendo? Ó. Dá para mim saber que é de 1,5, porque ela é um pouco mais mole. Uhum. Mas ela tá inteira. Pensa, amor, 12 anos. Imagina se a pessoa tem 12 anos. Ai, meu pai! Tá acabando mesmo aqui. Senão daqui a pouco o Insta, tio, vai cortar. Eu quero muito, muito te agradecer. Foi muito bom conversar com você. Eu amei. Eu também, minha flor. E a gente pode fazer aí, pensar em outros temas e fazer mais vezes, tá bom? Pode sim. Um beijo muito grande, viu? Para você, do fundo do coração. Obrigada, minha linda. Foi um imenso prazer. Dá tempo do print. Imenso beijo. Pronto! Deu! Beijo, Carol! Beijo, minha linda! Tchau! Tchau.